Enquanto o pessoal está entrando aqui, queria só fazer uma rápida introdução, uma apresentação para contar ah, até onde estamos, até onde chegamos hoje. Bom, a Brastor tem municiado todos vocês com informações sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, desde 2019, logo quando a lei foi publicada. Pouco mais de um ano antes dela começar a valer, o que aconteceu em maio do ano passado. Nesse inteirinho, a equipe aqui da Brastor, a gente recebeu inúmeras propostas de empresas e consultorias, como vocês também devem ter recebido, oferecendo serviços de adequação nos mais diversos níveis. Mas o que a gente queria, a gente buscava para ajudar vocês, em meio a essa crise toda, falando sobre a LGPD, eram empresas que pudessem ajudar de uma forma um pouco mais completa, não apenas com a assessoria jurídica pontual, administrativa, técnica, TI. Então, a gente chegou a três empresas, selecionamos três empresas que a gente entendeu que as propostas eram mais adequadas, mais completas, em níveis diferentes. Entre elas, a gente teve uma adesão maior, uma simpatia maior dos associados pela DigiTrust, que está aqui com a gente hoje, com quem, posteriormente a essa seleção, a gente já alinhou aí uma parceria propondo uma adequação coletiva para os nossos associados, algo que é bem complexo. Vocês sabem que dentro da Brastor a gente tem empresas enormes e empresas pequenas, quase familiares, mas todas com o mesmo foco na operação e prestação de serviços turísticos. E hoje vai se dar a próxima etapa desse trabalho. A gente vai ter aqui a apresentação da DigiTrust, da equipe da DigiTrust e da própria LGPD. Eles vão dar um panorama geral, já com um olhar específico para o nosso setor, para o nosso negócio. E a gente acredita que é essencial destacar que, sim, a Brastor continua acompanhando a movimentação da lei. Muito recentemente, está aqui o Douglas De Grande, que é nosso assessor jurídico, ele participou junto com a gente de uma reunião com a Miriam Wimmer, que é a diretora da própria ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai regular e fiscalizar a lei. E a própria doutora Miriam comentou que o turismo é um caso bem complexo debaixo do guarda-chuva da LGPD e que vai merecer um olhar específico da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já que o compartilhamento de dados dos seus clientes, seja com fornecedores no Brasil e no exterior, ou mesmo quando vem das agências de viagens, é integral. Então, o turismo é um caso bem específico dentro da LGPD, a gente precisa dar uma atenção muito especial para isso. Mas, enfim, hoje a reunião acontece em dois momentos. Primeiro, a gente vai ter a apresentação da DigiTrust e um panorama atual da LGPD com olhar para o turismo. Em seguida, por volta das 11 horas, a gente já vai iniciar a reunião apenas com o grupo dos primeiros associados que vão realizar essa adequação coletiva. Mas quem ainda não se decidiu pode acompanhar essa primeira hora e o Rogério vai contar um pouco mais, o Rogério Buldo e o Cláudio Souto, que são nossos principais interlocutores da DigiTrust, vão contar um pouquinho mais sobre isso e vão liderar essa apresentação agora da manhã. Rogério, o palco é contigo, gente, boa reunião. Obrigado, André. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos aqui. Acho que é um assunto bastante relevante e é muito oportuno essa conversa aqui, como o André colocou, né? Bom, eu queria, antes de mais nada, destacar aí a excelente iniciativa da Brastor e a satisfação que nós sentimos aqui de poder estar ajudando vocês nessa jornada aqui, buscando maneiras de conduzir esse projeto dentro das características das operadoras e dentro do momento de cada um de vocês, né? Desde as primeiras conversas, a gente entendeu que não seria uma situação fácil, não seria em função da pandemia, em função de tudo que a pandemia causou, especificamente para o mercado de vocês, né, as consequências disso. Então, nós entendemos essa questão, fomos sensíveis a isso e buscamos aqui uma maneira de trazer para vocês uma proposta que fosse, ao mesmo tempo, abrangente e com qualidade, uma proposta que atingisse os objetivos, mas que conseguisse se encaixar no momento de vocês, né? Então, eu acho que nós tivemos aí novamente, né, com a ajuda da Brastor, nós conseguimos formular isso e trazer aqui como eu disse, uma proposta bastante interessante para a solução. O que a gente vem, vou falar rapidamente aqui, o que a gente vem observando em todos os clientes que nós atendemos, de uma maneira geral, em primeiro lugar, uma grande desconfiança em relação à legislação, né? E isso fez com que muitas empresas postergassem as medidas de adequação à legislação. Em muitos casos,
a gente percebe também clientes que às vezes adotam algumas medidas e consideram que com isso eles estão protegidos ou já estão adequados, né? E é natural, assim, o desconhecimento é natural porque até então, até a entrada em vigor da lei, via de regra, nós nunca tivemos a preocupação em olhar para dentro de casa e ter um olhar crítico realmente sobre os dados pessoais que nós tratamos. Nós nunca tivemos a preocupação, e novamente estou generalizando, tá? De olhar para essa informação toda que nós, por muito tempo, coletamos, armazenamos ou tratamos de alguma maneira e criticamente refletir sobre ela, pensando se ela realmente é necessária, para que ela serve, para que ela é necessária, quando ela é necessária, né? E outras características mais. Então, por nunca ter feito isso, torna-se um exercício desafiador e novo, né? Então, é normal, é natural que muita gente tenha esse tipo de dificuldade e tenda a simplificar a questão. Na verdade, é que a lei já está vigorando, mais do que as consequências previstas na legislação, existe uma questão que nós sempre destacamos aí como muito importante, que é uma questão de imagem, né, para cada empresa, porque você aparecer para o seu cliente como uma empresa que não considera ou não está preparada ou não deu importância à legislação, pode ser bastante ruim, né? Então, recomendamos realmente que todo mundo preste atenção naquilo, na forma como está tratando as informações, para que não tenha uma surpresa em algum momento, né? Feita essa breve introdução, eu vou dividir com vocês aqui um material para a gente falar um pouquinho mais sobre esse momento, tá? E apresentar a equipe da Digitrust que está encarregada desse projeto aqui. Ok? Cláudio, você quer conduzir a partir daqui? Cláudio? Opa, não pode ser. Obrigado aí, Rogério. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cláudio Souto, sou um dos sócios da Digitrust e tenho acompanhado aí esse trabalho de preparação das empresas para a adoção da lei. Vou fazer uma breve introdução, depois a gente vai passar a palavra aqui para o Luiz Fernando, que é o nosso líder jurídico aqui, que é uma autoridade nesse tema, que pode dar alguns detalhes mais. Pode ir mais uma aí, Rogério, por favor. Então, a ideia hoje é a gente apresentar um pouco a nossa equipe, né? Falar um pouquinho do momento atual de vocês e o que essa lei impacta no negócio de vocês, né? A gente fala um pouco do tratamento de dados de operadoras, a gente coletou essas informações, fizemos uma reunião inicial, onde a gente teve uma primeira visão do negócio. Vamos falar de uma abordagem e metodologia de implementação, né, que a gente trouxe aqui um modelo compartilhado, que a gente entende como as operadoras, de alguma forma, têm um tipo de operação similar, independentemente do tamanho, né? A gente vai mostrar como é que isso é impactado e como é que isso é feito de forma comum, né? Que é esse entendimento de modelo de negócio comum. A gente fala um pouco de fatores críticos de sucesso e do planejamento detalhado e próximos passos. Por favor, Rogério. Então, a equipe aqui, a gente tem um grupo formado por pessoas que trabalham na área jurídica, né? Então, a nossa empresa é uma empresa que é um dos nossos diferenciais, é que a gente tem uma equipe que cuida tanto da parte jurídica como da parte de processos e tecnologia. O doutor Luiz Fernando é o nosso líder jurídico, o doutor Felipe é a pessoa que nos auxilia nos projetos, e nós temos aqui uma equipe de profissionais que vieram principalmente da área de tecnologia, de processos de grandes empresas, né? Já foram CIOs de empresa, sócios de empresas de consultoria, que estão aqui hoje trabalhando com a gente. Então, esse é o grupo que basicamente vai interagir com vocês aí ao longo dessas próximas 16 semanas, para quem estiver junto com a gente no trabalho. Por favor, Rogério. Eu passo a palavra para o Luiz Fernando, depois ele retorna para mim.
Bom dia a todos. Eu cumprimento aí todos os filiados e associados da Brastor, a pessoa do André, da Mônica, da Fernanda, do Dr. Douglas, e vou tentar ser breve aqui, sem mais delongas. Bom, você deve se perguntar um pouco também o que é essa lei que todo mundo já ouviu falar, mas eventualmente não entendeu direito, por que ela está acontecendo agora, por que essa preocupação, será que essa lei vai pegar, como é que eu me situo, e se eu não fizer nada, o que pode acontecer? Essas são as dúvidas comuns e normais que as pessoas têm, sobretudo as empresas que lidam com dados pessoais. Bom, essa lei LGPD, é a abreviação da Lei Geral de Proteção de Dados, ela, que tem o número 13.709, aprovado em 18, ela entrou em vigor em 2020. E, a partir de agosto de 21, são aplicáveis as suas sanções, as suas penalidades. Então, teve 2 anos para as empresas se prepararem, 1 ano já com a lei em vigor, sem aplicação de multas, e, a partir de agora, começam a ser possível, começa a ser possível a aplicação de multa. Essa lei, ela não nasce do nada, ela nasce de um movimento internacional com grande origem, grande força na Europa, que vem da percepção do que é a nossa privacidade de dados hoje em dia. Se a gente pensar há 20 anos, ou há 15 anos, há 10 anos, a gente tinha alguma privacidade quando a gente fechava a porta de casa ou quando você ia para um sítio distante. Hoje em dia, tudo que a gente faz está sendo, de alguma forma, monitorado. Então, o seu celular está prestando informações constantes de localização, todas as transações que você faz por cartão de crédito, ou até por aproximação, ou por moedas digitais, você vai deixar algum tipo de rastro. Todos os seus comportamentos de navegação nos sites, ou até numa catraca onde você põe ou punha o dedo, ou você passa, você deixa pistas do que você fez na sua vida. Então, hoje em dia, com o aumento da capacidade de processamento de dados, isso tudo virou uma grande massa de informações que podem levar a todo tipo de informação sobre todo tipo de pessoa. E essas informações também são usadas, às vezes, para invadir a sua privacidade, seja com marketing agressivo, seja para saber de preferências que você tem, que podem ser preferências associativas, religiosas, orientação sexual, tudo isso que diz respeito à sua esfera privada. Aí, a Europa, sobretudo, que é um líder nessa matéria, e eu digo o seguinte, essas matérias não são novas. Há mais de 40 anos já existem leis que cuidam desses temas da privacidade. Mas, a partir de 2015, a Europa aprova o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que visa disciplinar, e a gente vai falar daqui a pouco dos grandes princípios da lei, o uso, a coleta, o tratamento, o uso, a guarda, a transferência dos dados pessoais. Então, essa lei que está em vigor no Brasil, e eu repito, ela é muito parecida com a lei europeia quanto a princípios e objetivos, ela se aplica a dados pessoais coletados de indivíduos localizados no Brasil. Então, não tem que ser brasileiro de nacionalidade, basta ser uma pessoa cujo dado pessoal está sendo coletado no Brasil. Também se aplica a tratamentos realizados no Brasil e também a oferta de produtos e serviços para indivíduos situados no Brasil. O que é isso? Mesmo que uma oferta de um serviço ou de um produto venha de um site ou de um país distinto, ao atingir o público brasileiro, essa interação ela se enquadra também na LGPD. Ela não se aplica para dados estritos de segurança pública, que a própria lei prevê que vai ter uma lei específica que vai tratar dessa matéria, e para dados relativos a outros países, de pessoas que estão apenas em trânsito pelo Brasil, e em algumas poucas hipóteses para uso personalíssimo, para uso não comercial, para fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, tá? São algumas exceções bastante restritas. Então, assim, de maneira geral, para todas as empresas que estão fazendo negócio no Brasil, elas se aplicam às disposições da lei e as empresas têm que, então,
cumprir as suas disposições. Pode andar. Bom, quais são os grandes princípios que vão nortear a aplicação dessa lei? Até pouco tempo atrás, existia um verdadeiro, vamos dizer, faroeste, um ambiente quase selvagem na coleta e no uso de dados. Então, você podia coletar o que você quisesse, você podia usar da forma que você quisesse, não precisava dar grande satisfação. A partir do Marco Civil da Internet, que é de 2014, você começa a ter uma questão legislativa que diz que o dado é um elemento que merece cuidado pessoal, ele merece cuidado, e que haveria, como de fato houve, a edição de uma lei que cuida disso. Então, a primeira pergunta, não pode mais coletar dados de pessoas? Não, pode coletar dados de pessoas, mesmo porque é fundamental você ter o dado de pessoas para várias interações e vários negócios. A lei, ela objetiva proteger a pessoa física, não os dados de uma pessoa jurídica, a gente fala de um CNPJ. Embora toda empresa, ainda que pessoa jurídica, ela tem um representante legal, ela tem sócios, ela tem um representante comercial, e que você também tem que ter respeito e cuidado com os dados dessas pessoas físicas. Então, pode usar o dado? Pode, mas com quais limitações e respondendo quais princípios? Primeira coisa, aqui no canto esquerdo superior, propósitos legítimos, específicos e explícitos e informados. A questão da finalidade. Então, toda vez que uma empresa coletar dados pessoais, ela tem que ter uma razão legítima para fazer isso, específico, que ela tem que saber para que ela está fazendo isso, ela tem que explicar e avisar e informar o que ela está coletando, para que finalidade, eventualmente com quem ela vai compartilhar. Já olhando a janelinha do lado, a questão da adequação. A empresa ela só pode coletar dados que sejam compatíveis com as finalidades que ela vai usar e que ela declarou. Então, eu não posso pedir uma informação adicional à minha operação. Então, por exemplo, vocês estão fazendo uma operação de turismo, não é razoável você pedir informações sobre peso, preferência de time de futebol, a menos que você tenha alguma justificativa para isso. Você só deve coletar os dados e utilizar aqueles dados para os tratamentos necessários pelo período que for necessário. Então, no caso de vocês, quando um cliente, eventualmente, ele fornece informações de saúde, que a gente vai falar sobre esse tipo de dado sensível, aquilo pode ter sentido durante algum tempo, mas uma vez concluída uma viagem e entregue completamente a prestação do serviço, não faz mais sentido você guardar aquele dado, eventualmente, de saúde, de maneira indiscriminada ou indeterminada. A lei ela vai aqui no canto esquerdo, depois eu volto para o direito, a qualidade dos dados, ela vai dizer que os dados têm que ser precisos, claros e atualizados. Então, você não pode ter dados estimados ou dados que você calcula por algum tipo de aproximação para finalidades que não sejam específicas. Você tem que ter uma transparência explicando para o titular do dado o que você está coletando, para que finalidade e onde esse dado pode ser consultado. Ao coletar dados, a empresa tem que cuidar da segurança dos dados. Então, ela tem que ter medidas técnicas e administrativas que tornem efetiva a proteção dos dados. Então, ela tem que ser cuidadosa, ela deve adotar as medidas do estado da arte, que seja criptografia, logicamente backups, controles de acessos, proteção por mecanismos que estão disponíveis no mercado, para que não haja violação de dados e nem vazamento de dados. E quando isso ocorrer, a lei prevê que a empresa deve informar a autoridade nacional daquela ocorrência, até mesmo estimando o potencial impacto desses dados. Então, voltando ao canto lá de cima, o livre acesso. Então, o titular do dado, que é a pessoa a quem se refere o dado, pode, a qualquer momento,
consultar a empresa para saber que tipo de dado dela está coletado, qual é vamos dizer, os conteúdos daqueles dados, se eles estão atualizados, se eles estão corretos, se ainda há necessidade daquele dado e, eventualmente, em alguns casos, ela pode pedir a eliminação dos dados, que não fazem mais sentido estarem lá, ou mesmo a portabilidade dos dados. Tem algum tipo de serviço onde você usa muito dado ou histórico de dados que é importante para o cliente, para o consumidor, poder fazer a portabilidade dele para outro fornecedor. Isso é típico na situação de banco, de cartão de crédito, de serviço de telefonia, serviço de seguro de saúde, onde você tem que mostrar, eventualmente, um histórico. Eu não sei exatamente se no setor de vocês isso é importante, de trazer um histórico de dados, com certeza, na questão de ser um bom pagador, sim, mas então o cliente pode pedir para vocês passarem as informações precisas e o histórico dos dados dele. A lei prevê, junto com a segurança, a questão da prevenção. Então, são medidas técnicas, mas também administrativas, que evitam o mau uso dos dados. Inclui também o tratamento, o treinamento das equipes, a conscientização de todos aqueles que estão na cadeia de valor que vão lidar com dados. E é importante dizer isso, quando eu falo cadeia de valor, que uma operadora ela vai se relacionar com vários tipos de prestadores. E ela tem que ter a segurança, seja contratual, seja uma segurança procedimental de processos e segurança física, de que aquele parceiro não vai fazer mal feito aquilo que ela está fazendo bem feito. Como que dizendo, isso é uma cadeia. E independentemente de onde pode acontecer um acidente na cadeia, toda a cadeia pode ser responsabilizada. O que é isso? Se vocês usam um prestador que não cuida da proteção de dados e acontece um problema, um vazamento naquele elo mais fraco, a operadora em questão pode também ser responsabilizada pelo vazamento de dados. Daí a importância de que essa adequação ela seja feita em níveis evolutivos e de maneira transversal na cadeia de valores. Já finalizando aqui, a lei ela prevê que a coleta de dados, apesar de autorizada nas circunstâncias que eu falei acima, ela não pode ser feita para fins discriminatórios. Então, quando você coleta um dado de saúde, fala, então eu não vou poder, eu não quero vender pacote para uma pessoa que tem tal quadro de saúde, porque isso pode me dar um problema em alto mar, ele está embarcado num navio ou num avião, e entre ter esse problema e depois ter que lidar com todas as consequências disso, ou então, por uma questão de orientação religiosa, a questão de comida, questão de qualquer tipo de comportamento ligado à sua personalidade, você não pode discriminar. Logicamente que você pode usar isso para cuidados normais da operação, mas não para discriminação. Por fim, a responsabilização ela ocorre na forma que eu falei, então, na cadeia de valor inteira, você compartilha solidariamente essas responsabilidades e tem que haver a chamada accountability, que é a questão da capacidade de provar o que você está fazendo. Então, as empresas podem, a qualquer momento, ser chamadas pela autoridade nacional, a ANPD, que até foi feita referência no começo aqui, da diretora Miriam Wimmer, aí, que é uma pessoa muito competente, até nossa amiga pessoal, colega aí, quando a gente trabalhou junto no Comitê Gestor da Internet. A ANPD ela vai fiscalizar, ela vai orientar e ela vai impor eventuais sanções. Eu acho que o setor de vocês não é necessariamente o primeiro e o mais visado inicialmente, porque existem bancos, existem telefonia celular, plano de saúde, muita gente que está com muito mais dados e com muito mais sensibilidade nesses dados. Mas, com certeza, vocês vão estar sendo exigidos, não só
pelo lado dos clientes, como o Roger bem falou no começo da coisa, você tem que mostrar essa capacidade de cumprir a lei, o que a gente também chama de passar a confiança digital. Os seus parceiros, sobretudo quando eles localizados na Europa, eles vão exigir de vocês que vocês façam prova da adequação das organizações de vocês para que possam interagir. Por quê? Porque quando eu falo na responsabilização transversal, tudo que vocês fizerem de errado, eventualmente, pode impactar num parceiro europeu. E ele na prática, entre lidar com um parceiro brasileiro que esteja em compliance ou que não esteja em conformidade, ele vai, com certeza, preferir aquele que já passou pela regularização. E logo virá a questão de certificações ou de auditorias que vão ser feitas em parceiros comerciais. Tá? Então, esse é o grande panorama da lei. A gente não vai entrar em detalhe aqui muito amplo, mas eu deixaria essa ideia de que pode tratar dados, tem que justificar, tem que fazer bem feito, tem que mostrar para o titular do dado o que você faz e, sobretudo, tem que ter uma prestação de contas para a autoridade nacional sobre todos os processos que estão envolvidos na cadeia de valor de você. Pode andar, Roger. Bom. Doutor Luiz, você posso fazer só um adendo a respeito da sua explicação? Por favor. Especificamente para os operadores, né, que estão participando da reunião, muito além do que o doutor falou a respeito da importância e necessidade de adequação e adaptação à LGPD, as repercussões pelo não atendimento à lei, elas também ultrapassam essa questão administrativa das multas, tá? Atualmente, a gente já verifica a propositura de ações civis públicas pelo Ministério Público e ações indenizatórias por parte dos consumidores. Né? Então, o que a gente verifica é, muito além da necessidade de adequação pela LGPD, ela vai ser fundamental a partir desse outro conjunto de legislações que a gente tem de proteção ao consumidor, Marco Civil da Internet. Tá bom? Obrigado, doutor Douglas, pela lembrança. Exatamente isso. Mesmo antes da vigência do prazo da vigência das sanções da lei, a gente já vê o judiciário aplicando condenações para vazamento de dados, mau uso de dados. E a gente, assim, numa pesquisa bastante informal que eu fiz para um evento que eu fui fazer uma apresentação, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo tem indenizado, na média, em valor de R$3.000 por pessoa cujo dado é vazado de maneira indevida. Isso sem falar em eventual prejuízo que aquele vazamento possa causar à pessoa. Agora, eu não gosto de olhar somente para a questão, tem medo de ser multado, tenha medo de tomar uma ação, mas eu gosto muito de chamar a atenção para a questão da confiança digital. Porque quando você tem um vazamento, isso gera um dano de imagem, né? Algum de vocês deve ter lido alguma coisa sobre o vazamento que deu da base de dados da British Airways. Eles tomaram uma multa de mais de 130 milhões de libras esterlinas e, por conta da pandemia, eles conseguiram argumentar que tinha tido uma sensível queda no movimento deles e que aquilo levaria a empresa à falência, e o órgão regulador inglês ele reduziu substancialmente a multa, mas ainda em valores bastante altos, se não me lembro de cabeça, 15, 20 milhões de libras esterlinas. Tá? Então, eu acho muito importante a questão da confiança digital. Agora, para contar como a gente trabalha, eu vou pedir para o Cláudio conduzir, ou o Rogério... Legal. Obrigado, Luiz Fernando. Nada. Acho que o ponto agora é, tá bom, como é que a gente faz isso? Né? O que a gente faz a partir de agora? Eu tenho que fazer tudo, eu não tenho que fazer tudo, como é que eu me preparo? Então, a gente já tem alguns clientes, alguns casos que a gente já está num estágio mais avançado, que a gente já fez aí a parte de entendimento e de implementação, e nós fomos convidados aqui por vocês para apresentar uma abordagem. E a gente a gente pensou numa abordagem que seja uma abordagem que permita ter uma implementação compartilhada, né? Que a gente tenha aí um modelo de sinergia de ações entre as operadoras para a gente ganhar tempo e saber o que a gente pode fazer.
Então, o que a gente entende aqui é que eu tenha, em primeiro lugar, uma definição da abordagem que permite essa adequação, eu tenha um modelo compartilhado de adequação que seja economicamente viável para todo mundo, né? A gente entende que o modelo de vocês hoje, todas as operadoras passam por esse momento difícil econômico em função da pandemia, né? Então a gente falou assim, como é que eu consigo economizar? Um modelo que leva em consideração os diferentes estágios de maturidade de cada operadora. A gente entende que tem alguns que estão mais avançados, outros que estão menos avançados. Como é que a gente faz para, de uma certa forma, conseguir equilibrar isso? Permita resultados rápidos, né? Eu acho que tem alguma coisa... O rápido é quanto mais próximo eu posso estar adequado à lei e me proteger de possíveis sanções ou vazamentos, como comentou o doutor Fernando. Um modelo que leva em consideração esse porte de cada uma das agências, né? Uma agilidade nesse processo, risco de exposição e, por fim, não menos importante, uma redução da participação de profissionais das agências nesse projeto. A gente entende que o momento de vocês é de recuperação, de tentar focar na área comercial, de vender, e vão ter pouco tempo para dar atenção para esses processos, que, como a gente vai ver aqui, são relativamente pesados, que exigem um certo envolvimento de vocês. Próximo, por favor. A gente tentou fazer aqui, né? Aí a gente vai perguntar assim, mas como é que uma operadora coleta dado pessoal? Né? Aonde estão os dados pessoais das operadoras? Então, a gente fez esse primeiro mapa, onde a gente pegou aqui um exemplo, né? Isso aqui é só um exemplo, não é um modelo definido, que eu tenho operadoras que trabalham B2C, algumas operadoras que trabalham B2B, e essa parte azul seria a operadora. A gente mapeou primeiro que tipo de informação que ela coleta dos clientes, que é essa parte verde mais de baixo, né? Então, eu tenho operadoras que tratam direto com o cliente, eu tenho operadoras que tratam via agência. Em todas essas interações, né, eu tenho envio de informações, ou via contato telefônico, ou por e-mail, ou por algum portal, ou por WhatsApp, né? E eu coleto informações pessoais, eu coleto informações de cartão de crédito, eu coleto uma série de informações que estão expostos, são sensíveis a essa nova lei. E aí, como é que eu trato isso? O que eu faço com isso, né? Eu pego essas informações, eu compartilho, eu uso com essa parte de cima, que são os meus fornecedores. Os brokers, hotéis, seguro, assistência, aluguel de carro, marítimo, né, operações, aéreo. Então, eu tenho uma série de formas de compartilhar as informações que eu coleto dos meus clientes com esses meus fornecedores. Ou também com algumas funções internas que a gente chama do back-office. Eu posso mandar informação para banco, eu posso mandar contato para terceiro, contabilidade. Então, resumindo aqui, as operadoras coletam dados de clientes, tem dados dos próprios profissionais que trabalham nas operadoras, e isso também é fato que tem que ser levado em conta, né? Que eu compartilho isso com a área de RH, contabilidade, etc. Ou seja, o dado pessoal são tanto de clientes como de parceiros, de pessoas físicas, né? Que são parceiros, que são profissionais que trabalham nas operadoras, prestadores de serviços ou clientes de vocês. Então, as operadoras, de uma certa forma, têm toda essa árvore de coleta de informações, que é algo que tem que ser mapeado. Aí que se encontra essa complexidade que a gente fala. Próximo, por favor, Rogério. Esse slide é um slide que a gente gosta de ver, é o seguinte: hoje em dia, o cliente está conectado 24/7. As pessoas estão conectadas por celular, por telefone, por portal, por website. E a gente tem toda essa parte de marketing digital, engajamento, notícias que as pessoas conectam, vão aceitando e vão compartilhando esses dados. E a gente vê basicamente essa camada, né, que é exposta do que as pessoas coletam, mas a gente não vê o que tem por trás de tudo isso. Né, que as empresas coletam interesses, elas compartilham os hábitos de consumo, toda essa inteligência artificial que tem por trás, né, desses grandes provedores aí de tecnologia, e começam a compartilhar e usar os seus próprios sites, as suas próprias coletas de vocês, para compartilhar isso com outras empresas, às vezes sem até saber. Então, é super importante a gente mapear isso e ver quais são os riscos que estão envolvidos. Por favor, Rogério.
E aí, o que a gente tem que fazer, né? O nosso trabalho é principalmente para cada um daqueles tipos de operação, tanto com fornecedores, com clientes, ou com back-office, entender quais são os dados capturados, nome, idade, documentos, telefone, endereço, dados bancários, quais as formas de captura, se é por e-mail, WhatsApp, telefone, chat, formulários, qualquer que seja ele, né? Até balcão, até quiosque, né? Como é que eu coleto essa informação? Quais são as formas de armazenamento? Se é estruturado ou é desestruturado, se eu tenho papel, se eu tenho disquete, se eu tenho Excel, se eu ponho na nuvem, né? Existe esse compartilhamento, eu pego esse dado e coloco na mão de terceiros, envio para alguém, como é que eu faço isso, né? Existe uma transferência internacional de dados, quais são os países, né? Qual que é a finalidade da captura desse dado, se é uma obrigação legal, se é um compromisso contratual, se é marketing. São coletados dados sensíveis de adolescentes e menores. A gente entende que, em alguns casos, são necessários isso, e é normal, mas como é que eu me protejo? Né? Dados sensíveis com relação à etnia, filiação política, religião, dados de saúde, como comentou o doutor Luiz Fernando, isso não pode ser discriminatório. E se existe consentimento expresso do titular para essa coleta. Então, basicamente, o trabalho é pegar aquelas tipos de operação que vocês têm, que a gente montou naquele fluxo, e analisar se tudo isso é feito, né? E como é que a gente faz isso de uma maneira estruturada? Por favor, Rogério. Perdão. Antes, qual... Pode ir para o próximo, por favor. Desculpa. E aí, qual o risco que a gente tem, né? Então, dado todo esse contexto, que eu tenho todo esse envolvimento, eu tenho um alto volume de dados pessoais coletados e armazenados e coletados de forma desestruturada, porque ninguém nunca pensou nisso. Então, agora eu tenho que começar a pensar. Eu tenho uma ausência de políticas formais de segurança e privacidade, sim, né? Nem toda empresa tem isso formalizado. Existe uma informalidade nos processos de contratação de serviços de fornecedores, cada um faz de uma forma e de um jeito, sem ter cláusulas e procedimentos específicos. Os dados de pessoais de clientes são compartilhados por parceiros, isso é normal, é algo totalmente natural dentro do nosso negócio, né? Os dados pessoais são compartilhados com parceiros no exterior. Eu tenho cópias de documentos pessoais e compartilhados internamente, né? A gente viu até que senhas, pagamentos, dados de cartão de crédito são transferidos, né? Coleta de dados sensíveis, dados de cartão de crédito e por aí vai. Utilização de bases de e-mails para divulgação de atividades de marketing, etc. E qual que é o grande risco que a gente vê aqui? É o que foi falado, né? A multa, ele é um grande risco, mas não é o principal. O principal é a perda de credibilidade junto a clientes. É a perda de novos negócios por você não ter uma exigência de parceiros quando você quiser fazer um parceiro para o exterior. Você ter uma exposição a fraude e crimes cibernéticos. No momento que você tem a gente tem dados de cartão de crédito transitando, eu tenho dados do cliente, eu tenho cópias de documentos, nada impede que alguém pegue um documento todos esses dados e abra uma conta bancária hoje num banco digital. Hoje, o nível de exigência para que essa conta seja aberta é muito baixo, e a gente vê ainda uma fragilidade nesses sistemas. Então, existe aí um perigo, sim, disso acontecer, né? Muito bem, por favor. Então, como é que a gente aborda esse tema? O que a gente sugere para as empresas fazerem? Então, aqui tem duas opções. Ou é fazer a alternativa 1, que é a alternativa tradicional, é como a gente faz com empresas, se a gente for trabalhar com uma empresa individual. E a segunda, que é sugerida, é uma implementação compartilhada, que é o que a gente está sugerindo aqui para os associados da Brastor. Então, todas as implementações passam basicamente por 3 grandes etapas de implementação e depois uma do que a gente chama suporte, né? A gente geralmente começa fazendo um assessment, que é um entendimento para fazer aquele mapa de transferência de dados, de coleta, de armazenamento, como a empresa trabalha com isso. A gente faz um desenho da implementação, que eu vou desenhar as normas, procedimentos, processos, né? O que a gente chama de processos de autorização, eliminação, coleta, consulta, né? Eu tenho toda a parte de um portal que o próprio titular possa se integrar com o operador, e eu tenho a implementação disso. Então, eu faço assessment, eu faço desenho, eu faço uma implementação em função do que cada operadora quer,
Eu ponho isso em produção, depois eu tenho o que a gente chama do DPO, que é o Data Privacy Officer, que é uma posição, uma função, né, que é uma obrigatoriedade que a lei exige que cada empresa tem que ter, que é a pessoa responsável por dados. E aí passa a ter uma série de responsabilidades sobre isso. O que a gente sugere? Que a gente faça um trabalho em conjunto, que é esse quadro aqui. A gente vai fazer algumas entrevistas junto com a Brastoa, é um trabalho que a gente já fez, a gente vai validar aquele mapa inicial e coletar os dados, a gente vai preparar isso e vamos fazer um workshop comum com várias operadoras ou com alguns representantes de operadora por tipo de operação, e a gente vai fazer esse mapa padrão, um mapa comum que teria uma representatividade de todos os tipos de operação que uma operadora faz, que é essa fase de de verde mais claro, é o que a gente chama de comum. Depois, dentro desse modelo, eu vou em operadora por operadora, a gente chega já com um padrão desenvolvido e a gente vai avaliar individualmente para ver se não tem nenhuma particularidade daquela operadora que exija um cuidado adicional. Com base nisso, a gente vai definir quais são os gaps, vamos fazer a recomendação e vamos definir um plano de implementação de ações necessárias para mitigar os riscos da lei. Em paralelo a isso, a gente já vai fazer a implementação básica do que a gente entende que é o mínimo necessário para uma empresa estar adequada à lei, que é ter normas e políticas e procedimentos com relação aos dados, ter esse portal de privacidade, que é uma forma de como as empresas vão interagir com vocês, ter um processo, né, que é o processo de acesso, né, de integração, de exclusão, de transformação do dado com o cliente estruturado dentro da organização, ter cláusulas e minutas contratuais já definidas e estabelecidas para cada tipo de fornecedor de operação e ter uma gestão de cookies, que é toda aqueles dados que são armazenados quando um cliente acessa o teu site e são reprimidas algumas implementações. Então, nós entendemos que esse é um pacote mínimo que uma empresa, é um primeiro passo que a empresa tem que dar para estar adequado à lei e concluir e se ela, de uma certa forma, tiver essas ações, ela já está minimamente adequada à lei e já permite estar de acordo com as autoridades. Uma vez feita essa implementação, a gente vai fazer um treinamento para toda operadora, para todos os funcionários, do que está sendo feito, como é que está sendo feito, como é que vai operar, e vai prover, né, para quem se interessar, esse serviço do DPO sob demanda as a service. Novamente, a empresa vai ter que dedicar um DPO, porém, pode ter esse serviço de acompanhamento de uma série de atividades, né, que a gente vai estar fazendo para as empresas para poder acompanhar essas mudanças, auditorias, controles, informações, acesso a incidentes, como tratar incidentes, se possíveis. Esse é um acesso permanente que a gente pode dar em termos contratuais. Então, basicamente, esse é o nosso modelo sugerido aí de abordagem. E a gente está aberto aí, não sei, Rogério, você quer falar rapidamente aí do DPO, da parte do DPO, e depois está aberto aí a questões, a discussões e que vocês entenderem que sejam pertinentes aí. Obrigado, pessoal. Desculpe, deixa eu só complementar rapidamente. O Cláudio comentou aqui, né, a figura do DPO ela é prevista na legislação e ela é obrigatória para toda empresa que realize tratamento de dados, portanto, todas, né? No modelo que nós propomos aqui, até por uma questão de compatibilização de esforço e de custos no final das contas, nós propomos o modelo que nós fornecemos na DTrust de DPO sob demanda. O que é isso? O DPO oficial da empresa vai ser alguém apontado pela empresa que faça parte do quadro da empresa. Essa pessoa vai ter algumas responsabilidades, que nós vamos detalhar mais para frente, mas ela vai ser suportada pelo DPO sob demanda da DigiTrust. Significa que toda vez que ela tiver
necessidade de apoio, seja por desconhecimento, seja por que ela requer alguma informação, alguma especialidade que possivelmente ela não possua, ou ela quiser uma validação de alguma ação que ela está tomando. Enfim, nós estaremos ali para suportar o DPO com o nosso serviço sob demanda. Esse serviço sob demanda conta com o Centro de Especialistas da Digitrust e contém todas as competências jurídicas e técnicas necessárias para isso, né? Dentre as responsabilidades do DPO, as principais são, antes de mais nada, ser o centralizador da comunicação da empresa com os titulares de informações e com a autoridade nacional para todos os assuntos relacionados a dados pessoais. Tratar da cultura da privacidade dentro da empresa, então ser o agente de conscientização e de fomento da cultura de privacidade na empresa, de orientação aos colaboradores da empresa, tá? Então, aí uma função de treinamento, acima de tudo, e ser a pessoa o guardião do programa de privacidade dentro da empresa. Porque esse projeto ele não termina no momento em que essas implementações são realizadas. Uma vez feito isso, a fase seguinte, que é a fase de operação, pressupõe que não apenas a legislação esteja sendo cumprida, mas tudo que foi feito para a adequação da empresa não se perca. Porque as empresas são dinâmicas, né? Então, novos processos aparecem, pessoas que eventualmente já haviam sido capacitadas saem da empresa, entram pessoas novas. Então, é necessário que haja um olho permanente do DPO sobre a continuidade da adequação da empresa em relação à privacidade de dados, né? Então, esse é o trabalho do DPO. E novamente, como eu comentei, né, a nossa proposta é de estar sempre ao lado da empresa, fornecendo esse suporte toda vez que for requerido. Ok? Como o André comentou aqui no começo, eu gostaria de deixar todos absolutamente à vontade aqui para questionamentos, para dúvidas, para qualquer informação adicional que a gente possa prestar aqui nesse momento. Dúvidas, pessoal? Esse é o momento. Fiquem à vontade, só abrir o microfone e perguntar. Deixa eu já fazer a primeira pergunta, só para a gente ficar também todo mundo na mesma página. A gente daqui a pouco vai falar com um grupo específico de operadores que já vai participar dessa adequação inicial. E isso leva tempo, isso não vai ser uma ação rápida como você colocou. Como é que funciona para os outros que eventualmente não vão participar dessa primeira fase e quiserem integrar, fazer parte desse processo? Tem um timing? Como é que é isso? Boa pergunta, André. Então, nós temos um grupo fechado já, que começa já na segunda-feira, o trabalho começa a acontecer. É um trabalho previsto para 16 semanas, com as fases que o Cláudio apresentou. E é muito recomendável que todo mundo que tiver interesse entre em contato o quanto antes, se possível, entre hoje e segunda-feira, para que a gente possa se organizar e incluir essas operadoras também no grupo que está começando. Participando desse trabalho desde o início, a gente garante que tem uma visão abrangente e completa de todos os processos, tá? E permite que essas operadoras que participarem agora vão recolher os resultados, vão obter esses resultados progressivamente ao longo do processo, ao longo das 16 semanas, juntamente com as demais. Então,
para quem tiver interesse, eu peço a gentileza de entrar em contato ou através do André, da Brastua, ou diretamente conosco, e explicitar esse interesse, e aí a gente passa mais informações. Além disso, nós temos, na sequência dessa reunião, uma reunião específica sobre o trabalho que está iniciando, e é uma conversa na qual nós vamos mostrar com mais detalhe cada etapa desse trabalho. O que vai acontecer em cada uma, qual o prazo de cada uma, quando começa, quanto tempo vai demorar, o que se espera com o objetivo de cada uma. Da mesma forma, todos estão convidados, se quiserem entender um pouco melhor o processo, fiquem à vontade para participar, tá? Essa é uma pergunta do Celso, da Central de Intercâmbio, aqui no chat. A imagem dos clientes entram na LGPD? Isso é uma coisa que já levantaram aqui em alguns momentos. Como é que funciona a questão das redes sociais? Bom, tem duas perguntas aí. A imagem, a lei ela tem o conceito de dados identificados, que são dados que diretamente levam a pessoa, que como RG, CPF, mas também fala em dados identificáveis, porque muitas vezes você pode ter um dado incompleto, mas que com a soma de 3 ou 4 informações e alguns processamentos, você chega numa pessoa física. Então, eu falo, é um homem com uma idade próxima a 40 anos, que mora em tal endereço e que ele viajou em tal cruzeiro ou em tal excursão. Facilmente você chega nessa pessoa. E, logicamente, a imagem é um dado pessoal e, mais ainda, é um dado que diz respeito à personalidade. Então, toda vez que a empresa vai tratar a imagem de pessoas, tem que ter uma dupla preocupação. Uma, o uso dessa informação pessoal, que se enquadra na lei, sim, a resposta positiva, mas também para que sejam obtidas as autorizações, porventura, necessárias. Você não pode sair fotografando cliente ou então estar num evento temático e depois querer divulgar sem a prévia autorização do cliente. Tá? Então, isso... o problema já existia, né? Esse tipo de autorização já era necessário, mas agora agregam-se as exigências da LGPD para lidar com esse tipo de dado. Agora, quando você fala das redes sociais, também, você tem que explicar exatamente, ao criar uma interação na rede social, você deveria advertir e ter um disclaimer do que você vai fazer com aquela informação. E você não pode também usar aquela informação para outras coisas que não são além daquelas que foram declaradas, né? Se é algo para atender cliente, ou se é para fazer marketing, alguma coisa assim. E tem, assim, acabei não falando que eu passei rápido, você tem várias presunções legais de autorização para uso de dados. Então, quando eu tenho uma relação contratual, quando eu tenho uma relação para proteger a vida e a saúde, ou quando eu tenho a própria parte e fornece um dado, já presume que houve o consentimento dele. Mas a questão mais preocupante para as empresas, e vai envolver vocês também, é a questão do marketing. Esse marketing ativo, ele tem que ser feito agora de uma maneira mais cuidadosa e mais seletiva. Você só pode abordar pessoas que, de alguma forma, ou autorizaram você a abordar, ou você já tem um histórico de relação com ela e você consegue provar o legítimo interesse. Mas aquela compra indiscriminada de dados pessoais, hoje em dia, ela é sancionada pela lei. Então, você não pode mais fazer como já se fazia há muito tempo, que é a questão de dados adquiridos livremente no mercado. E também tem um outro ponto que a lei trata, que são as bases legadas. Vocês podem perguntar, e todo o meu histórico? Eu estou no ramo há 15 anos, 20 anos, eu tenho uma base de dados importante aqui, com a qual eu me relaciono e que eu gostaria de manter. Tem que jogar ela fora? Não, não tem que jogar ela fora. A lei prevê que essa base de dados legada vai ser objeto de uma regulamentação específica, logicamente mais benéfica, mas que também não impede ou não elimina as obrigações de cuidado no trato desses dados. Mas isso tudo a gente aborda ao longo da consultoria. Roberto, você vai fazer uma pergunta? Tenho. Na realidade, ele já respondeu a primeira pergunta, ia fazer duas perguntas.
A minha primeira pergunta era justamente a base de dados que nós temos hoje, porque todos os operadores têm uma base de dados muito grande, inclusive com detalhes das viagens das pessoas, porque muitas vezes as pessoas não querem fazer, você já foi para o Nordeste, já foi para o Egito, a pessoa não, você acaba sugerindo. Então, isso é uma base que nós temos muito importante. Era a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que eu acho que é também relativamente importante, nós somos, no turismo, nós somos muito sujeitos a fraudes, né? E numa fraude, a gente pode ser responsabilizado pelo dado, usar o cartão de crédito indevidamente de outra pessoa, sendo que às vezes a gente nem tem acesso a isso. A pessoa comprou uma viagem num cartão de crédito clonado, alguma coisa assim. Isso pode cair para cima dos operadores também? Bom, vamos responder as duas perguntas. A primeira, o dado antigo. Então, nas suas relações com o teu cliente, você deveria mostrar para ele como você guarda e para que você guarda por quanto tempo. Eu passei uma experiência um pouco antes da pandemia, eu fui alugar um carro na Europa, numa locadora com qual que eu uso bastante. Aí eu cheguei lá, a moça assim, você pode dar seus dados, tal, e eu falei, poxa, aluguei um carro com vocês há 1 ano, vocês não têm essa informação aí? Ela falou, não, desculpa, senhor, a partir da aprovação da lei da RGP, do GDPR, a gente não guarda mais esses dados. Quer dizer, a sua relação acabou comigo, você alugou um carro, você pagou o prazo de multa, já expirou, ou pelo menos aquilo não estava mais no terminal da loja, podia estar numa base interna, né? Então, infelizmente, é assim que acontece. Se você tiver algum tipo de operação de dados que você justifica, vamos chamar, não vou dizer a perpetuação, mas uma manutenção por mais longo tempo, ok, você pode, desde que você explique, e de alguma forma o cliente esteja consentindo com aquilo. Então, esta releitura do que eu coleto para aqui, por quanto tempo, ela faz parte desse processo de adequação. Não é mais um saco sem fundo, ou então um procedimento igual para todo mundo. Cada caso, cada processo de dados passa a ser analisado, entendido e cuidado isoladamente. E a sua segunda... Deixa eu só complementar, porque hoje nós podemos ser acionados pelo CDC até em 5 anos depois da viagem. Então, eu tenho que guardar esses dados por 5 anos, no mínimo. Agora, nada impede de a pessoa chegar e digamos, vai com uma pessoa mal intencionada, vamos dizer, depois de um tempo pede, exclui meus dados. Aí eu excluo. E aí depois eu posso ser processado por uns dados que eu não tenho nem como me defender. Como que ficaria um caso desse? Então, e essa tua preocupação, ela se estende também a questões trabalhistas, a questões tributárias, que você tem obrigações legais de guardar o dado por algum prazo. Então, isso, a gente olha também e fala, por que você tem esse dado? Eu tenho esse dado porque existe o risco tal, que é verdadeiro. Agora eu pergunto, mas essa base tem que estar ativa? Tem que estar na boca do teu vendedor, vamos chamar assim, ou da pessoa, ou ela pode estar numa base interna de backup, criptografada, coisa e tal. Então, o que eu quis dizer é isso. Tem que entender a razão daquele dado existir e cada tipo de dado e tratamento a ele correlato tem que ser olhado isoladamente. E pode acontecer que para uma coisa você guarda numa base e para outra coisa você guarda em outra base e, sobretudo, com acessos diferenciados. Isso acontece muito na área de saúde, que agora, depois da lei, começaram a ser sancionados casos em que você tinha acesso indiscriminado. Alguém da área da administração de um hospital não tem que ver prontuário médico. E vice-versa. O médico que está cuidando de um caso, ele não tem que acompanhar a questão financeira do paciente. Então, tudo é analisado isoladamente. E como você falou, Roberto, você tem que guardar alguns dados. Mas a pergunta é, precisa estar na mão da vendedora a história de um cara que comprou há 4 anos? Então, essa é uma situação. E você falou aí das fraudes, né? O teu problema, imagina também os bancos, né? Você pode realmente checar, você pode sofrer fraudes. Agora, quais são os mecanismos que o estado da arte
te dá para você checar uma veracidade de dados. Então, o instrutor Douglas pode confirmar depois, quando você abre uma conta de banco com dados falsos, os bancos são, de alguma forma, responsabilizados. Por quê? Porque o Código Civil vai falar no artigo 920, salvo engano, 1920, ele vai falar, existe o risco do negócio. Então, o banco está abrindo conta de montão por aplicativo. Por que ele faz isso? Porque é mais rápido, é mais barato, tal. Agora, dá mais margem à fraude? Dá. Mas presume-se que o banco fez uma conta de custo-benefício disso. Então, ele põe camadas de segurança que podem atrapalhar a fluidez do negócio. Só que ele está assumindo o risco. Mesma coisa de vocês. Vocês podem fazer venda online? Pode. Tem risco de ter dado fraudado? Tem. Agora, existem mecanismos, tanto tecnológicos quanto procedimentais, para minimizar esse risco? Existem, né? Agora, eu vou engessar minha operação a tal ponto de não fazer mais nenhum negócio? Não. Então, esse entendimento dos riscos e até onde você pode ir com eles, logicamente fazendo uma conta de custo-benefício, você tem que fazer, né? E a gente ajuda a entender os pontos fracos e do risco. E, na medida do possível, aí o Rogério fala depois, a gente vai trazer informações sobre meios tecnológicos que vocês podem agregar aos seus processos para minimizar, né? Nós fizemos um trabalho análogo a esse para um grande banco, quer dizer, um grande fornecedor de dados, que um dos negócios deles é validação de dados. Então, você pode aceitar tudo que vem, ou você pode fazer uma checagem de dados. Tem custo? Tem. Demora um pouquinho? Demora. Mas você melhora o teu padrão, né? Então, tudo isso caminha junto na questão da confiança digital. Mas o risco teórico existe e a lei, tanto o CDC, vai pegar todo mundo junto. E vocês, na posição de operadora, muitas vezes podem ser até mais conhecidos do que a agência de turismo. Então, eu costumo brincar, as águas correm para o ponto mais baixo, sempre, né? E o credor, o consumidor, vai atrás do bolso mais fundo. Quem tiver mais dinheiro vai ser molestado preferencialmente pelo consumidor. Ele pode mover ação contra a agência? Pode, mas se ele puder envolver a operadora também, ele vai envolver a operadora. Tá bom? Obrigado. Se o Douglas quiser fazer algum comentário disso, é bem-vindo. Não, é perfeito, doutor Luiz, a sua colocação, até porque a gente já vem debatendo essa questão há muito tempo, né, Roberto? A questão da responsabilização e o entrave é justamente a cadeia, né? A solidariedade e o próprio risco do negócio já colocado há muito aí, né? Então, de fato, a preocupação é em mitigar esses riscos e é para isso que a gente vem trabalhando como associação já há algum tempo, né, em diversas esferas, inclusive na legislativa, tá? Então, é assim, não tenho que colocar, perfeitas suas colocações. Tá, obrigado, viu? E só uma coisa que eu também esqueci de falar, e podem me cortar que eu falo demais às vezes. A gente, ao longo do processo, a gente já identificou e selecionou corretoras que tratam com seguros de risco cibernético com a cláusula de proteção de dados. Então, para todo mundo que for fazer o trabalho conosco, a gente vai apresentar e, eventualmente, recomendar uma contratação desse tipo de apólice. A gente ajuda a seleção das coberturas e, logicamente, a gente não tem relação comercial nenhuma direta com as corretoras, mas a gente pode apresentar quem faz isso bem feito, que a gente tem acompanhado e tem ajudado muito os clientes que estão sob processo. É isso. Obrigado. Ia fazer uma pergunta, doutor. Oi, pode falar, Celso. Para o Cláudio ou para o Rogério, esses pontos que foram levantados, principalmente em função de se manter dados e tudo mais, em função da obrigatoriedade da legislação e tendo realmente a questionamento do cliente para não manter os dados, vocês vão nos orientar com relação a isso na consultoria? Que dados que seriam esses que nós teríamos que manter ou poderíamos manter e procedimento para fazer quando questionada por algum cliente? Posso responder aqui, Rogério? Sim, com certeza. Esse é o nosso grande trabalho, pegar individualmente cada um daqueles tipos de operação que vocês fazem, identificar qual é o dado, né?
E a gente vai preparar exatamente, ver o que precisa, como é que ele é feito, onde ele é coletado, onde é que ele é armazenado, por quanto tempo ele precisa ser armazenado, todas as características necessárias e operação por operação. Então, essa é parte integrante, é o grande trabalho nosso, é basicamente esse, né? Analisar individualmente cada um dos dados que são coletados e como é que eles são armazenados. Obrigado, É isso, Cláudio. né, Virada? Eu queria aproveitar e só fazer uma pergunta. O doutor Luiz trouxe essa questão da legislação na União Europeia, e a gente sabe que o mundo caminha nessa direção, mas com as suas especificidades. Então, a gente sabe que a legislação nos Estados Unidos tem suas diferenças, e aqui nesse grupo a gente tem um conjunto de operadores que também têm suas especialidades. Então, alguns com uma operação mais forte em Estados Unidos, outros em Europa, outros na Ásia, e assim a gente vai. Neste trabalho que vocês vão fazer, olhando também esse coletivo, vocês vão nos orientar a respeito das adaptações necessárias para aqueles que atuam de uma forma mais específica nos Estados Unidos, para que essa operação atenda melhor essas nuances todas? Sim, Mônica. Agora, você também tem que prestar atenção, nós temos que prestar atenção num ponto. Os Estados Unidos é um estado federativo, levado a sério. Então, cada estado tem muita autonomia lá. Então, eu posso dizer para você que, por exemplo, que eu conheço, a lei da Califórnia é muito similar à lei europeia, que é das mais restritivas. Há lugares, talvez, que não se preocupam com isso, mas talvez lugares para onde vai pouco turista, que é o meio oeste, alguma coisa assim. Agora, à medida que você faça a grande, vamos dizer, o que nos ajuda muito é que o padrão brasileiro ele está alinhado com o padrão europeu, o que é o padrão mais alto. Então, salvo alguma especificidade que a gente possa ter que analisar, a menos que a pessoa fale, não, mas eu só lido com Sudeste Asiático. Aí a gente tem que se informar um pouco melhor deles. Mas quando você faz com a lei brasileira e que é parametrizada pela lei europeia, você está cobrindo a exigência mundial no padrão, no sarrafo mais alto. Então, isto nos dá a tranquilidade de que, mesmo sem conhecer no detalhe todas as leis, você vai estar trabalhando no padrão legal mais elevado. Agora, se quiser baixar o padrão um pouquinho e a gente olha, pode ser feito, mas ainda que você fizesse isso, você está lidando com um cliente brasileiro, na maioria das vezes, e que você vai ter que cumprir a lei brasileira. Então, cumprindo a lei brasileira, você vai estar bem, porque você vai estar em equivalência de exigência com a lei europeia. Tá? Mas, se tiver uma curiosidade específica, a gente busca. Tá bom? Perfeito, gente. Acho que a gente pode dar sequência agora na segunda segunda etapa da reunião. Tiramos algumas dúvidas. Claro que Rogério, Cláudio, toda a equipe da DTrust vão estar à disposição. Todos vocês aqui já receberam comunicados e contatos deles, mas também, se precisar, é só me chamar que eu passo. E, bom, Rogério e Cláudio, as outras empresas que não vão participar dessa primeira adequação, eles podem continuar com a gente? O que vocês recomendam? São todos muito bem-vindos. Mexendo um pouco mais cedo, a gente vai falar um pouco mais em detalhe agora sobre as diversas etapas do projeto, o que vai acontecer em cada uma, quem participa, as datas, e é uma oportunidade de entender melhor aí a forma como a gente trabalha, tá bom? Então, fiquem à vontade para participar. Combinado. Então, quem quiser, fica à vontade. Quem quiser também analisar com mais calma depois, eu vou até encerrar a gravação agora, porque agora a gente entra numa segunda etapa que é mais com esse grupo, e claro, quem quiser fica à vontade de participar.